Gente, a fama chegou. Fui reconhecido fora das redes sociais. Esses dias eu e a Bianca estávamos fazendo algumas compras no mercado e do nada uma criança passa por nós, nos olha e diz assim: Olha ali, os pais da Ioiô. Ela não fazia a menor ideia de quem era Neverson e de quem era Bianca. Para aquela criança ali, a nossa identidade inteirinha era os pais da Ioiô. E quer saber? Eu fiquei muito orgulhoso. Porque existe alguma coisa muito linda em ser reconhecido através de alguém que tu ajudou a formar. Claro que tanto a Bia quanto a Ioiô, elas têm as suas próprias personalidades, os próprios dons, os próprios sonhos e uma história que está apenas começando. Mas muito daquilo que elas estão se formando passa por aquilo que a gente está tentando construir na nossa casa. Os valores que a gente ensina, os conselhos que talvez elas nem queiram ouvir, principalmente o que elas enxergam na gente quando a gente não está tentando passar uma lição. Por isso ser chamado de pai da Bia, pai da Ioiô, jamais vai diminuir quem eu sou. Mas naquele momento eu percebi que talvez aquela situação estivesse me mostrando exatamente o contrário disso. Parte do meu legado já está andando pelo mundo e se chama Beatriz e Yolanda. Só que nem sempre é fácil, né? Quando alguém que a gente ajudou a formar começa a ter mais reconhecimento do que a gente. A gente quer que as pessoas lembrem do nosso nome, a gente quer ser reconhecido, a gente quer continuar ocupando lugares importantes. E às vezes parece que ficar atrás de alguém significa que estamos sendo esquecidos. Mas e se nem toda sombra significar um apagamento? E se às vezes essa sombra só existe porque alguém que tu ajudou a levantar começou a brilhar? João escreveu assim: não tenho alegria maior do que essa, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Ele estava falando de gente que ele ajudou a formar na fé. A alegria não estava apenas naquilo que ele próprio tinha feito, estava em ver o fruto continuando na vida de outras pessoas. Talvez maturidade também seja isso, conseguir celebrar quando um filho vai mais longe. Quando alguém que tu aconselhou chega num lugar que tu nunca conseguiu chegar. Eu e a Bianca, a gente não está criando as nossas filhas para que elas simplesmente repitam a nossa história. A gente quer que elas avancem, que elas aprendam com os nossos acertos, que não precisem repetir os nossos erros e, se Deus permitir, que sejam muito melhores do que nós. Porque se algum dia as pessoas lembrarem mais delas do que de nós, não necessariamente significa que a nossa história foi apagada. Talvez simplesmente signifique que ela continuou. E se daqui a alguns anos eu entrar em algum lugar e ainda assim ser reconhecido como o pai da Bia ou o pai da Ioiô, eu quero continuar sentindo a mesma coisa. Que honra ter participado dessa história. Mas e tu? Consegue celebrar de verdade quando alguém que tu ajudou a formar começa a brilhar mais do que tu? Se tu gostou desse conteúdo, eu te peço, curte, compartilha e já me segue para receber mais conteúdos como esse. Um abraço, que Deus te abençoe.